irmão, se você puder, você que está aí me acompanhando, pegar a sua Bíblia, abra em Gálatas capítulo 5. A gente está aqui dando continuidade ao estudo a respeito do fruto do Espírito. E nessa manhã a gente vai estar concluindo, se Deus assim permitir. No domingo passado não deu porque o Instagram acabou derrubando aqui a nossa live devido a direitos autorais de uma música que eu coloquei. Mas está gravado e está aí na nossa página aí. Se acontecer isso de novo, irmãos, peço que vocês voltem, tá certo? Que eu vou voltar a transmitir novamente para complementar, tá certo? E se você puder, pegue a sua Bíblia, abra em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia. O vento hoje aqui está uma benção. Graças a Deus. Deixa aqui só um pouquinho. Pronto. Tá uma benção aqui. Glória a Deus, né? Deixa eu colocar para cá. E vou ler aqui Gálatas 5 a partir do 16. Que diz assim a palavra de Deus. Se os irmãos tiverem alguma pergunta, quiserem acrescentar alguma coisa, fique à vontade, viu? Aqui tá liberado para os irmãos que quiserem acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, tá certo? Alguma observação. Irmã Carliana, o El Benjamin, irmã Antônia, né? Irmã Antônia que tá me acompanhando, a Veridiana, tá certo? Então quem quiser deixar uma pergunta aí vai me ajudar muito, irmãos, em nome de Jesus. E compartilha, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Gálatas 5, a partir do 16, irmãos, até o 24, diz assim, ó. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém? Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E, meus irmãos, antes da gente falar aqui a respeito de fidelidade, de mansidão, de paz, que é esses três últimos aspectos do fruto do Espírito que nós iremos tratar nessa manhã, queria só relembrar que Paulo, como foi falado, ele está aqui falando, se dirigindo aos Gálatas, certo? A uma região, na verdade, há várias igrejas dessa região chamada Galácia. Se você ler no capítulo 1, versículo 1, vai dizer carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, certo? Então eram várias igrejas. E Paulo escreveu essa carta a esses cristãos. E o problema que estava acontecendo lá, irmãos, é que eles estavam recebendo um alimento, espiritualmente falando, que não era o verdadeiro alimento. Eles estavam recebendo uma doutrina, um ensinamento que não vinha de Deus. Mas alguns homens, provavelmente judaizantes, estavam misturando
a doutrina, o evangelho, a graça de Deus com a lei de Moisés, querendo impor algumas condições aos irmãos para que eles fossem salvos. Como, por exemplo, guardar sábados, não comer determinados tipos de alimentos, se circuncidar, certo? Isso daí, essas coisas da antiga aliança estavam sendo postas, irmãos, como condição para que eles se salvassem. E Paulo, ele vem trazendo aqui, para combater essa heresia, o verdadeiro ensino. Por quê? Porque os irmãos estavam comendo desse alimento, achando que deixando de comer certas comidas, deixando de fazer certas atividades no sábado, se circuncidando, estavam caminhando para a salvação. Quando na realidade a lei, certo? Ela teve o seu propósito, mas ela não alimenta o espírito do homem para que ele possa vencer o pecado, as obras da carne. Então eles estavam recebendo um ensino errado e, como esse alimento era falso, não os fortalecia, não gerava fé no coração deles, para que eles pudessem andar em santidade, vencer as obras da carne. E por isso que dentre eles, dentre a igreja do Senhor, muitos estavam na glutonaria, na feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdia, facção, inveja, bebedice. Por quê? Porque o alimento que eles estavam recebendo não os instruía e não os fortalecia da maneira certa, da maneira necessária, para que eles pudessem vencer a tentação. Aí Paulo escreve a carta e ele faz aqui um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito, que é o amor. E esse amor, ele se desdobra em 9 gomos, vamos dizer assim, é como se fosse um cacho de uvas com 9 uvinhas, doces, certo? E suculentas, né? Uvas que alimentavam verdadeiramente, certo? Falando aqui de maneira espiritual. Ele diz: o fruto do Espírito é amor. Eu estou lendo aqui Gálatas 5:22. Já falamos sobre o amor, e esse amor, ele é alegre, ele é pacificador, ele é longânimo, paciente, benigno, né? Que não tem nele condições em si de fazer o mal. Esse amor, ele é bondoso, a bondade é uma manifestação do amor que nos leva a ajudar as pessoas, a ajudar o próximo, a ajudar a igreja. Esse amor, ele é fiel, manso e cheio de domínio próprio. Esse amor tudo domina, certo? Eu queria começar nesse momento a falar do aspecto do fruto do Espírito, que é fidelidade, que aí vai se contrapor aos ciúmes, a prostituição, impureza, lascívia. Fidelidade vai se contrapor, irmãos, às obras da carne, como também a idolatria, a feitiçaria, certo? Ou seja, o fiel, ele não trai a sua esposa, ele não trai a Deus, ele não trai ao próximo. Algumas traduções, irmãos, está escrito aí fé. Fé ou fidelidade. Essa fé aqui, fruto do Espírito, é aquela fé de Hebreus 11, certo? Que levou os mártires a entregar a própria vida, mas não negar a Jesus Cristo. Ou seja, eles tiveram fé para serem fiéis até a morte, até o fim. Então, algumas traduções chamam fé, outras chamam ou traduzem essa palavra grega aí, pistis, certo? Por fidelidade. Umas traduções chamam fé, outras fidelidade. Mas a melhor tradução é o que? Fidelidade. Que nos fala de confiança, compromisso e lealdade constantes. Amém? Lucas, eu estou aqui em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que é os frutos do Espírito. Então aqui, ó,
essa fé ou essa fidelidade, fruto do Espírito, fidelidade, nos leva a sermos fiéis de maneira constante. Quando Jesus falou, seja fiel até a morte, certo? Não está falando daquele cristão que um dia é fiel, no outro dia já está no pecado, desagradando a Deus, ou foi infiel com a esposa, com o marido, ou infiel nos negócios, ou infiel com os amigos. Não. O cristão que manifesta o fruto do amor fiel, certo? Ele é fiel em todo tempo. Ainda que ele seja injustiçado pelo seu patrão, ele pode e deve ir à justiça, se for o caso, né? Se for o caso, porém, ele não pode usar de mentiras, de artifício, ser infiel para com o seu patrão, ainda que ele tenha sido ruim. E isso daí, irmãos, é algo constante. Embora ele sofra, ele permanece fiel. Embora ele seja traído, ele permanece fiel. Certo? E claro que a traição, ela tem suas consequências. Mas a pessoa não vai usar ali daquele momento, onde ela está magoada, onde ela está ferida, para cometer também traição, para ser também infiel, falando aqui de casamento, né? Pelo contrário, ela vai buscar a Deus. Ainda que haja consequência de o fim de um casamento, alguma coisa do tipo, né, a destruição de uma família, ela vai permanecer fiel a Deus, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. E isso, irmãos, é em todas as áreas da vida, é algo constante. Amém? É algo constante, em todo o tempo. Fidelidade, irmãos, é uma fé incondicional que permanece firme, independente de tudo, certo? E como eu citei, é uma virtude, é uma fé que leva o cristão a ser fiel. Era uma virtude, é uma virtude dos mártires, foi uma virtude dos mártires do cristianismo primitivo, que não negaram a sua fé por nada. Você pode ler lá em Hebreus capítulo 11, versículo 38, que diz assim, ó: os quais, por meio da fé ou fidelidade, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Repara que é só vitória. Extinguiram a violência do fogo, né? Aqui a gente lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego. Fechou a boca dos leões, a gente lembra de quem? De Daniel, não é isso? Subjugaram reinos, praticaram justiça, subjugaram reinos. Nos lembramos de Gideão, nos lembramos do próprio Davi. Obtiveram promessas, nos lembramos ali de Abraão, os vitoriosos, né? Na fé cristã. Aí diz assim, ó, Hebreus 11:38. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Até aí, irmão, só vitória. Mas ele continua dizendo assim, ó: aqueles foram fiéis e receberam vitórias. Agora vem os mártires. Aí ele começa a dizer: alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, mas foram fiéis. Posso falar aqui dos profetas do Antigo Testamento, muitos foram mortos, certo? Ou a maioria deles, né, foram assassinados, foram mortos. Aí ele diz assim, ó: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, não passaram pela prova dos escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, certo? Como Daniel, como Jeremias, como vários. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio,
A história judaica diz que o profeta Isaías ele foi cerrado ao meio pelo perverso e durante o reinado do perverso rei Manassés. Aí ele continua dizendo aqui, ó, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, peregrinando, como por exemplo Elias, a gente pode citar, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11, a partir do 38. Repara que esse último grupo aqui, irmão, sofreu, mas foram fiéis até o fim, certo? Isso daí é a manifestação do fruto do Espírito, o amor fiel. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, para mim também eu estou perguntando, o que tem te levado a ser infiel a Deus? Estes homens aqui, que o autor aos Hebreus cita, eles foram fiéis até o fim, até o ponto de morrer, certo? Você e eu já passamos por uma provação e tentação semelhante a essa, a ponto de termos o risco de vida, de ser derramado nosso sangue pela fé em Jesus? Eu acredito que não, certo? Graças a Deus aqui no Brasil não tem uma perseguição de tal tipo não. Mas preste atenção. Por outro lado, por coisas tão bobas, certas vezes por um vídeo que traz um conteúdo ali que não agrada a Deus, por uma situação no trabalho, até no casamento com o filho, nós somos infiéis a Deus. Está precisando se manifestar, irmãos, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida, fruto do Espírito, chamado fidelidade, certo? Fidelidade é um amor constante, que não acaba. Lembra lá, 1 Coríntios capítulo 3, vai dizer, o amor nunca acaba, tá certo? Ou seja, ele permanece ali, fiel, fiel a Deus, fiel às pessoas. Então, assim, em nossa vida, irmãos, nós precisamos ser fiéis. Se há na tua vida, ou no teu trabalho, no nosso relacionamento com Deus, alguma coisa que tem nos levado a cair, a sermos infiéis a Deus, ou ao esposo, à esposa, ou a um amigo, ou ao patrão, a alguém que confia em nós, e até mesmo quem não confia, que isso seja tirado em nome de Jesus. Porque o fruto do Espírito é fidelidade. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8 até o 11, vai falar da igreja de Esmirna, certo? Uma igreja que também foi provada. E Jesus, ressuscitado, aparece ao apóstolo João e envia uma mensagem àquela igreja, a igreja de Esmirna, lá no capítulo 2, versículo 8 de Apocalipse. E olha o que o Senhor fala. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Preste atenção, Jesus aqui, ele se apresenta, certo? Ele se apresenta como aquele que sofreu, mas foi fiel. Fiel até o fim. Ele diz, eu estive morto. Eu estive morto e tornei a viver. Ele está se referindo aqui ao sofrimento dele. Amém? Ao sofrimento dele. Ele está se referindo aqui, irmãos, e se colocando para nós como um exemplo de alguém que sofreu, certo? Aqueles que estão em sofrimento, Jesus se mostra como alguém que sofreu e venceu. Então, se ele venceu, como ele mesmo disse, no mundo tereis as aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, e se ele venceu, irmãos, nós também podemos vencer pela graça dele. Então ele se apresenta àquela igreja, eu estive morto
mas me tornei a viver. Ou seja, eu passei um sofrimento até a morte, mas não esqueça, aleluia, eu ressuscitei. E ainda, irmãos, que a gente tem que sofrer a esse tal ponto, e aqueles que sofreram no passado vão sofrer no futuro, pois Apocalipse vai falar disso. O final dessas pessoas que chegaram a morrer pelo Evangelho, irmãos, é a vida eterna. Amém? É a ressurreição dos mortos. A morte, ela não é o final. E Jesus aqui ele continua dizendo assim, aquela igreja, Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então preste atenção, ó. Jesus conhece a nossa tribulação. Jesus conhece a nossa luta, certo? Seja ela na área que for, com uma pessoa, com um patrão, em casa, com a família, no casamento, com os filhos. Seja a nossa luta por ser, por exemplo, um jovem ou uma jovem que tem que se guardar para o casamento, certo? Seja ali uma luta na área sexual, na área sentimental. Ele está dizendo para nós nessa manhã, eu conheço a tua tribulação, certo? Mas não esqueça, eu fui fiel, seja fiel também. Aleluia, seja fiel. Irmãos, Deus, ele nos deu o fruto do Espírito. Como a gente leu aqui, Gálatas 5,16, Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque andar no Espírito, anda em oração, coloque essas lutas diante de Deus em oração, se alimente da verdadeira palavra de Deus. Vá à igreja, assista aos cultos, se fortaleça. Posso colocar, se ocupe na obra de Deus, estudando, trabalhando. Não faça que nem Davi, que no tempo de ir à guerra, ele ficou em casa e cometeu aquele pecado ali com Batseba. Não faça isso, mas se esforce, porque Jesus ele conhece a tua tribulação. E nessa manhã ele está te fortalecendo, em nome do Senhor Jesus. Para aquela igreja de Esmirna que iria ser atribulada, ele continua dizendo, Apocalipse 2, agora versículo 10. Ele diz assim, conheça a tua tribulação, 9, a tua pobreza, mas és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Aí no versículo 11 ele diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, certo? Que o Espírito diz às igrejas. Deixa eu ler só aqui o versículo 10, eu acabei esquecendo de colocar aqui no monitor. Apocalipse 2, versículo 10. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção. Você que está sendo atribulado, você que está em luta, e você está testando a tua fidelidade a Deus e às pessoas. Ele fala assim, ó, não temas, certo? Não tenha medo, não tema. É necessário muitas vezes, irmãos, a gente passar pela luta, pela tribulação. Mas ele diz aqui, ó, não temas. Lembra que o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, em oração, em jejum, em comunhão com Deus, ele venceu. Faça a mesma coisa. E não temas diante dessas lutas. Certo? Ele diz aqui, ó, que haveria para aquela igreja uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias aqui, ele é simbólico. Fala de uma totalidade. Aquela igreja seria provada em um tempo, certo?
mas aquele tempo ali iria passar, teria um fim, ou seja, não iria além daqueles 10 dias. Jesus está querendo dizer o que aqui? Está querendo dizer o que aqui, irmãos? Está querendo dizer o seguinte: vem a tribulação, mas ela só vai até onde Deus permite, até onde for necessário. De repente, irmãos, virá a vitória, a porta se abrirá, sofrimento acabará. Por quê? Porque Deus, ele é poderoso para acabar com o nosso sofrimento. Mas ele diz, às vezes essas lutas, e sempre nessas lutas, vêm para provar a nossa fidelidade. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, finalzinho, ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Preste atenção, eu e você temos que aprender a sermos fiéis sempre. Porque se eu, irmãos, ou você, a gente não consegue ser fiel nem um dia, sem cometer o erro, o pecado, isso quer dizer o quê? Que essa pessoa ela está na prática do pecado. E a prática do pecado, aqui em Gálatas capítulo 5, Paulo vai dizer: quem pratica o pecado não herdará o reino de Deus. Certo? Não vai herdar o reino de Deus. Então a gente tem que acabar com a prática do pecado e aprender a perseverar em sermos fiéis a Deus. Ele diz: quem for fiel até o fim, certo? Vai ser salvo, Jesus falou. E aqui ele diz: ser fiel até a morte, palavra de Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 11, ele continua dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Preste atenção, há uma segunda morte. O salário do pecado, aquele que persevera no pecado, é a morte. Não falo daquele que cai por um acidente, mas falo daquele que não persevera em servir a Deus, mas persevera sim no errado. Salário que é a segunda morte. Mas Jesus está dizendo, quem vencer. Então é necessário, irmãos, a gente vencer pela fé, sermos fiéis. Ele diz aqui: o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse vai dizer que a segunda morte é ser lançado no lago de fogo e enxofre, para sofrer eternamente, que é a condenação dos ímpios, certo? Então, meu irmão, seja fiel, seja fiel, seja fiel no pouco. Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Em quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Jesus falou: se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você quer ganhar mais de Deus? Seja fiel naquilo que você tem. Se a sua oportunidade no trabalho, na igreja, é mínima, seja fiel naquilo que você tem. E se Deus achar por bem, segundo a sua vontade, Ele vai te colocar no muito. No mundo, Ele vai te honrar. Seja fiel, meu irmão, em nome de Jesus. Seja fiel ao seu casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então seja fiel no seu casamento, porque quem é adúltero, certo, que trai seu cônjuge, quem é impuro, aquele que dentro do seu casamento, ele está falando aqui, tem relações, com a sua esposa, com o seu marido, de maneira que desagrada a Deus, certo? Que gosta, de apimentar assistindo coisas que não é para assistir, isso dentro do casamento. Ele está falando, o impuro vai ser julgado e condenado por Deus, certo? Então seja fiel no seu casamento. Lembre-se que ali de Moisés e Josué, como Josué ele era fiel, ao seu líder, ao seu pastor,
Aí eu digo para você, seja fiel também à igreja, seja fiel ao pastor que você serve. Se você está numa igreja, se você é pastoreado por um homem de Deus, seja fiel a ele. Não fale da igreja, não fale dele. Se ele está fazendo algo errado, então saia de lá. Você sabe que ele está fazendo algo errado, você não reconhece como seu pastor, você não é obrigado a estar lá, então saia. Mas se está lá naquela igreja, seja fiel em servir ali aquela comunidade. Lá em Êxodo 33:11 diz assim, ó: falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Repara que Josué ele é chamado de servo de Moisés, certo? Josué foi fiel em servir, em levar água, em levar o alimento ali para o ancião Moisés. E ele não se apartava da tenda enquanto Moisés estava lá dentro, preocupado ali com aquele velho homem de Deus. Seja fiel, meu irmão, ao seu líder, à sua liderança, seja fiel. E é interessante, eu separei aqui, ó, Êxodo 33:11, Josué é chamado de servo de Moisés. Já em Josué 24:29, ele vai subir de patamar. Ele vai ser chamado de servo de Deus. Amém? Josué 24:29 diz assim, ó: depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Então repara, ele começou sendo chamado de servo de Moisés, mas terminou a vida como sendo chamado de servo do Senhor. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Quem conhece a história bíblica sabe que Josué se tornou sucessor de Moisés, certo? Deus, o próprio Deus, falou com Moisés para ele separar Josué e o consagrar no lugar dele como líder de Israel. Meu irmão, seja fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Aleluia. Ele é fiel. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus. E Moisés, falando aqui de Moisés, irmão, ele é conhecido na Bíblia, ficou conhecido na Bíblia como o homem mais manso que existia. Certo? Esse mesmo Moisés aí, ao qual Josué sucedeu, ele era chamado de homem muito manso pela própria Escritura Sagrada. E nesse momento eu quero falar sobre o fruto do Espírito, a manifestação do amor, que é mansidão. Certo? Mansidão, moderação, que está associada à força e à coragem. E mansidão, irmãos, descreve alguém que pode se irar, mas com justiça, quando é necessário. E também uma pessoa que humildemente se submete quando preciso, sem qualquer ideia de fraqueza ou sentimento de inferioridade. Certo? Preste atenção. Ó. Moisés teve um dia, certo? Um tempo em que ele estava se consagrando ali no monte, passou 40 dias, 40 noites no monte, na graça de Deus, fazendo ali um jejum, e recebeu de Deus palavras vivas, certo? A lei para entregar para o povo. Mas quando ele estava lá no monte, Deus falou para ele que o povo havia se desviado, estava adorando a falsos deuses, porque Moisés demorou ali no monte, o povo achou que ele tinha morrido e a gente não tem mais líder mesmo, vamos fazer o que a gente quer. E foram lá fazer uma festa, lá um bacanal, se entregaram ali a bebedice, se entregaram ali a idolatria, fizeram lá o bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, irmãos, ele quebrou o bezerro de ouro, moeu, jogou na água e fez com que aqueles homens ali bebessem aquela água, certo? Cheia do pó daquele ouro.
Então, assim, naquele momento, Moisés ele se irou, mas não pecou. Foi uma ira com justiça. E na posição que ele estava, ele tomou ali a atitude certa. Ele chegou até a quebrar no chão a lei do Senhor. Depois ele vai subir novamente ao monte, pedir de novo para que Deus escrevesse ali aqueles mandamentos. E Deus escreve. Amém? Mas repare que ali foi uma ira com justiça, com razão. Tá certo? Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro fala assim, ó: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor aqui a Deus, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Preste atenção que a gente deve agir de tal maneira, certo? E tomar atitudes, até mesmo como Moisés, assim, fortes, mas com mansidão, certo? Não é brigar, não é ser iracundo. É o irar-se, como Paulo diz, mas não pecar. É tomar a atitude correta, é ir no argumento, na conversa, como vai dizer Pedro aqui, de maneira que aqueles que se opõem a nós, ao Evangelho, fiquem o que, irmãos? Envergonhados com o nosso bom procedimento, certo? Note que Pedro relaciona aqui a mansidão com testemunho. Então você tem um bom testemunho, as pessoas sabem quem é você. Chega alguém difamando, ninguém vai acreditar, irmãos. Certo? E se você souber se defender com a sabedoria do alto, aquela pessoa vai ser envergonhada. Aquela pessoa vai ser o quê? Envergonhada. Quando ela olhar para você, falar que você é assim, ou ouviu alguém dizer que você era daquele jeito, que era uma pessoa ali sem confiança, que não se podia confiar. Mas quando ela vê, irmãos, que era tudo diferente, ela vai ser envergonhada, certo? E Deus é poderoso para fazer a pessoa até mudar ali de opinião, não é? Pedir desculpa, pedir perdão, tá certo? Então, assim, nossas atitudes têm que ser com mansidão. Nossas atitudes têm que ser com sabedoria. Até aquelas atitudes extremas, fortes, deve ter um equilíbrio, irmãos. Mansidão não é mostrar fraqueza, mas é agir ali da maneira certa, debaixo da justiça, da igualdade, chegar dentro da situação e procurar resolver da maneira certa, e não com violência, com ira, mas como Jesus fala, como Paulo fala aqui, com mansidão. Isso é fruto do Espírito, certo? Então como é que está a tua vida aí com relação à mansidão? Você é alguém explosivo? Ou você é alguém que tem a mansidão, domínio próprio, sabe se controlar e sabe tomar a atitude certa, de maneira forte, firme ali para resolver o problema? Se não sabe fazer, peça a Deus. Peça a Deus que Ele dá sabedoria. Amém, meus irmãos? Queria citar aqui Mateus capítulo 5, versículo 5, que fala assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Preste atenção. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Mateus colocou esse texto aqui, que faz parte do Sermão do Monte, quando ele colocou o Sermão do Monte, irmãos, Mateus capítulo 5, ele tinha em mente Moisés. Ele queria fazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Ele fala que Jesus subiu ao monte, assim como Moisés também subiu ao monte, para receber as palavras de Deus. Jesus, sendo superior, ele subiu ao monte para dar as palavras de Deus, sendo ele o próprio Deus. E ao falar, irmãos, ele cita
Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Preste atenção, porque aqui, nos leva automaticamente, nos traz à memória Moisés. Porque Moisés, a Bíblia chama ele do homem mais manso. Mas houve uma ocasião na vida de Moisés, irmãos, que ele perdeu a mansidão. Certo? Foi aquela ocasião em que Deus mandou ele tocar na rocha para que dela saísse água e saciasse a sede do povo. Ali, irmãos, Moisés feriu a rocha, coisa que Deus não falou, por causa da sua ira. Ele perdeu ali a mansidão, feriu a rocha. E Moisés, junto com aquele povo pecador, caiu no deserto. Não entraram na terra prometida. Certo? O que Jesus então está querendo dizer aqui em Mateus 5,5? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele não está falando aqui de uma terra física. O que ele está querendo dizer, irmãos, é o seguinte: o manso, ele vai até o fim na sua carreira. Moisés, ele não conseguiu ir até o fim. Fica essa advertência para nós. Se a gente se entregar às obras da carne, o nosso tempo aqui no mundo pode ser abreviado, como foi o de Moisés. Se nos entregarmos à ira, perdermos a mansidão, se a gente deixar o mundo nos transformar em algo pior. Moisés, ele era o mais manso. O povo de Israel, devido à sua murmuração, seu pecado, o transformou em um homem iracundo. Se a gente permitir que o mundo nos mude para pior, não vamos chegar até o fim da nossa carreira. Essa aqui é a advertência do Senhor Jesus. Feliz é quem é manso, porque ele vai herdar a terra, ou seja, ele vai até o fim. O propósito de Deus para Moisés era: até o fim, Moisés, tirar o povo do Egito e entrar na terra prometida. Moisés não conseguiu, o mundo influenciou e o fez cair. Ele não entrou. Quem entrou e quem colocou o povo lá, a nova geração, foi Josué. Certo? Então fica essa advertência para nós. Não nos entreguemos a nenhuma das obras da carne. Porque se a gente se entregar, irmãos, nosso tempo aqui pode ser abreviado. Certo? Aqui Jesus coloca o exemplo da mansidão, que se contrapõe à ira. No tempo de Jesus, os discípulos de Jesus, a que ele dirigiu essa mensagem aqui, e ao povo lá que estava naquele dia, eles tinham tudo para serem revoltados. Roma, de maneira implacável, dura, com mão de ferro, com pé de ferro, estava esmagando Israel. E muitos lá estavam se revoltando, como os essênios, que foram embora protestando ali, foram aos desertos, certo? Como os zelotes, que eram o povo rebelde ao governo. Estes aí, que eram judeus e até apóstolos, tem lá o Simão, o zelote, que Jesus escolheu, eles tinham tudo, certo? Eles tinham tudo para se revoltarem, perderem a mansidão, entrarem na carne e a vida deles serem abreviadas. Mas os apóstolos, como Simão o zelote, perseveraram, foram fiéis até o fim, certo? Ele deixou, né? Ele aprendeu a se controlar, como o próprio João, como o próprio Tiago, os filhos do trovão, aqueles que pediram a Jesus para orar, descer fogo do céu, queimar ali os samaritanos quando eles rejeitaram Jesus, ou seja, cheios de ira, de raiva. Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois, certo? Até esses aí se deixaram transformar por Deus, por isso foram até o fim. Então fica essa advertência para mim e para você. Não deixa o mundo te mudar para pior. Do contrário, a gente não vai entrar ali na terra prometida, ou seja, não vamos até o fim, mas cairemos no deserto da provação. Aleluia. Moisés caiu, mas eu e você temos esse ensinamento do Senhor: ser manso. Isso é fruto do Espírito, irmãos. Anda no Espírito. Você não vai satisfazer as obras da carne. Vamos lá, para a gente concluir.
Nessa manhã eu quero encerrar com o fruto do Espírito, a paz. Amém? Paz. Aleluia. Deixo-vos a paz. Jesus falou: a minha paz eu te dou. Não vos-la dou como o mundo a dar. Certo? Então os crentes, eles possuem uma paz. A paz do Senhor Jesus. Em meio às tribulações, em meio às circunstâncias, do lado de fora pode estar pegando fogo, confusão, tribulação, mas interiormente, eu e você podemos ter paz. E isso, irmãos, é uma operação do fruto do Espírito. Se você que está me ouvindo não está tendo paz na sua vida, certo? Vai orar. Você é um cristão, então vá orar. Vá buscar a Deus e peça a Jesus a manifestação desse fruto do Espírito. Meu irmão, você tem que pedir. Meu irmão, minha irmã, você tem que pedir. Por quê? Porque é uma ação do Espírito de Deus. E às vezes a gente está que nem Marta, cansado e ansioso por muitas coisas, sem paz. Quando tudo que a gente precisa fazer é ser como Maria. Ter coragem e ousadia para abrir mão ali de um tempo onde a gente podia estar fazendo até uma atividade para Jesus na igreja, mas abrir mão para quê? Para sentar aos pés do Senhor, ouvir a sua palavra, orar, conversar com Ele e receber essa paz. Ele disse para Marta: Marta, Marta, você anda preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. O quê? O que Maria escolheu, a boa parte, que era a comunhão com o Filho de Deus. Como é que está a sua vida de oração? Você entra no seu quarto, tem entrado no teu quarto, fechado a porta e falado ao teu pai em secreto? Vai falar, meu irmão. Você vai entregar as preocupações, as angústias, que a gente fica mesmo. Todas as áreas a gente sofre. Com relação aos nossos sentimentos, com relação à nossa vida financeira, a um filho, ao casamento. Entrega teus problemas ao Senhor. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Ele vai cuidar de você. E Ele tem cuidado de nós. Amém? Faça isso. Por quê? Porque Deus, Ele tem paz para nós. A primeira paz que Ele tem é com Ele mesmo. Certo? A paz, irmãos, ela é um senso de quietude, de descanso, tranquilidade no espírito em meio a lutas e tribulações, de descanso em Deus. Eu citei João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. Então, nessa manhã, receba essa paz e confie no Senhor, em nome de Jesus. Certo? Pelo sangue de Jesus, nós podemos ter paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados com Deus, temos paz. Sendo, pois, justificados, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos perdoados, fomos abençoados, não há mais condenação sobre nós. Temos paz com Deus. Temos confiança em Deus para a salvação. Então confia em Deus também, teus cuidados, confia a Deus a tua preocupação. Entrega tudo a Ele nessa manhã em nome de Jesus. Para quê? Para que você tenha paz com você mesmo. Efésios 4:7 vai falar da paz que excede todo entendimento. Certo? Ó, diz assim, Efésios 4:7. E a paz de Cristo, Efésios 4:7 não. Espera aí. Eu perdi aqui o versículo, mas ele diz assim, ó, que a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Existe uma paz que excede o nosso entendimento, irmãos, que é algo inexplicável, que mesmo em meio à dor, sofrimento, nos ajuda, nos faz estar tranquilos, estarmos ali confiantes, certo? Estarmos ali em paz com Deus, em paz com a gente mesmo.
uma paz que excede todo entendimento. Eu não entendo, mas dentro de mim tem alguém operando o quê? Paz, que é o Espírito Santo de Deus. Então, procure andar em paz, coloca teus cuidados diante de Deus, coloca tuas preocupações diante dele. Se a sua vida é dele, coloque tudo. Então, teus cuidados, tuas preocupações, tua ansiedade diante do Senhor. E a paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Aleluia. E por último, falei de paz com Deus, paz com a gente mesmo e paz com os homens. Amém? Paz com o nosso próximo. Romanos 12, 18 diz que, se possível, quando depender de nós, tenha paz com todos os homens. Então é possível, você que tem paz com Deus, você que recebeu a graça de Deus, o perdão, a misericórdia, é possível você estar em paz com teu inimigo? É possível? Então tenha. Jesus vai dizer, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Uma qualidade do filho de Deus, ele é um pacificador. Ele tem paz com Deus, paz com ele mesmo, paz com o próximo. E ele é um proclamador do evangelho da paz. Certo? E o Filho de Deus, ele também proclama a paz entre Deus e os homens no sangue de Jesus. Então, que esse fruto, que essa manifestação do fruto do Espírito seja real na sua vida. E você aprenda a buscar paz com Deus, com você mesmo e com os homens. Note que Paulo diz aqui, se possível, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. É possível? Às vezes não é. Que o inimigo às vezes quer a destruição. O inimigo que eu falo, estou falando de inimigos humanos. Mas lembre, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra o ser humano, mas é contra as forças espirituais do mal. Então, assim, é possível você ter paz com o seu inimigo, é possível, tenha paz com todos. Se não for, aprenda a se resguardar. Amém? Aprenda a vigiar, a orar, para não ser passado para trás. E a orar. O que Jesus falou com aquele que nos persegue? O que Jesus falou para a gente fazer com aquele que quer o nosso mal? Ore por ele. Orai pelos que vos perseguem. Amai vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem, fazem o mal. Certo? Ou seja, ele manda a gente amar. Amar aos nossos inimigos. Orar por eles. Faça isso. E a paz de Deus, ela vai inundar teu coração. Só quem faz isso, irmãos, é um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, nascido de novo. Certo? Se você não tem paz na sua vida, no seu coração, não tem paz com Deus, com você mesmo, com a família, com ninguém, você pode receber essa paz agora mesmo aí no seu coração. Como? Recebendo a Jesus como teu Senhor e Salvador. Tudo está nele. Toda a bênção espiritual está em Cristo Jesus. Toda a bênção espiritual está nele. Paulo vai dizer em Efésios, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então preste atenção, você quer receber essa paz que excede em todo entendimento? Ainda não é cristão? O passo é, receba Jesus Cristo e você terá o príncipe da paz governando a tua vida. Amém? Se você já recebeu, vai orar. Vai buscar a Deus, que a tempestade vai se acalmar. Aleluia. Que nessa manhã venha um sossego, certo? Porque aquele que fala, e até o vento e o mar obedecem, pode calar a tua tribulação, pode encerrar ela nessa manhã. E nesse momento eu quero estar orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Agradeço a presença de todos que ficaram até o fim, amém?